Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala com você é o seu amigo, pastor Daniel Mendes, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões, na cidade de Angélica, atual pastor presidente. E hoje eu venho aqui para deixar esse vídeo a muitas pessoas que pedem, que buscam, ligam para mim, falam, conversam no Messenger, visita meu site, no Olho da Águia, que é o nosso site. Aliás, eu quero pedir para você acessar as nossas matérias, que sempre estamos escrevendo, esporadicamente, porque nós não temos muito tempo devido à correria do dia a dia. O nosso site é www.noolhodaaguia.com.br. Estamos escrevendo ali vários artigos. Também tem sites parceiro, artigos compartilhados de boa leitura. E ali tratamos todos os assuntos, religião, ciência, política. Você pode procurar ali que nós temos um assunto muito bom. Mas hoje eu acabei de editar, fresquinho. Eu terminei uma escola bíblica dominical hoje às 10 da manhã e eu quero deixar aqui, pensando bem na formação dos nossos filhos. Como pastor, já ao longo de 25 anos de pastorado, já vivemos muitas experiências, algumas importantes e conquistas alvissareiras. A nossa igreja hoje tem um quadro infantil abençoador. E eu quero aqui compartilhar algumas coisas que se veem dentro do... Eu não vou tratar de clubes e outras coisas, eu vou tratar de igrejas. Eu vou falar no âmbito da igreja, o que diz respeito às crianças da igreja, que é muito questionado. A pedagogia infantil hoje, seja ela no mundo secular ou dentro da igreja, ela tem que ser vista pelo pastor como algo de muita nobreza. Eu costumo dizer que a criança cuidada hoje com todo carinho, com toda disciplina, no âmbito da igreja, é a igreja forte do amanhã. E a criança não pode ficar arredia dos cuidados pastoral. O pastor é preciso ter sabedoria para designar pessoas com habilidades, com chamada, com ternura. A pessoa tem que possuir, para ser os monitores de uma criança na igreja, a pessoa precisa reunir qualidades, disciplina, precisa ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, precisa ter uma boa linguagem, tem que ter uma didática de linguagem para falar com as criancinhas, de forma com que elas assimilem as coisas de criança, a ponto que ela transfira isso para dentro da sua formação espiritual. Não se pode pegar uma criança e colocar numa sala e dizer, olha, crianças, o arrebatamento da igreja vai acontecer, porque Jesus virá e nos levará num corpo glorioso. Eles não vão ter a menor ideia disso aí. Portanto, é preciso que o pastor, o obreiro que está na frente do trabalho, tome cuidado ao escolher pessoas para cuidar das nossas crianças. Mas hoje eu vou fazer um caminho uma via de mão dupla. Eu acabei, como eu já disse, acabei de redigir aqui agora, novinho, quentinho. Alguns requisitos, porque uma das importâncias também, eu vou jogar um pouco a responsabilidade para os pais com os filhos na igreja. O que os pais devem e não devem fazer. Eu não coloquei nada na ordem aqui. É simplesmente para que isso aqui sirva como um guia para os pais ensinar, ajudar os pais a tomarem medidas com os seus filhos no ambiente do culto, tá bom? Lógico que eu não sou perfeito em tudo, mas eu criei 2 filhos. Eu não tive problemas com eles no ambiente do culto. Eu era músico, quando recém-casado, eu tocava o meu instrumento lá, eu era guitarrista, e quando eu encerrava a música, eu sentava ao lado da minha esposa, ali os 2 estavam ao nosso lado. Não tinha aquela desculpa, vai com o papai, vem com a mamãe, volta com a mamãe, para ficar aquela coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. E assim criamos os 2. E nós não tivemos problema com o filho no horário do culto, estar lá fora, ou aprontando, ou arranhando o carro dos irmãos, enfim. Mas é dessas coisinhas que nós vamos falar aqui, tá bom? E quando você gostar desse vídeo, se você achar bom, que te edificou, mande para outro irmão aí. Fala, ó irmão, olha o que o pastor Daniel está falando aí, ok? Vamos lá. E só para você lembrar, toda vez que eu assumo uma igreja,
A primeira coisa que eu procuro no âmbito da igreja, se há um espaço reservado para crianças, como é o caso da nossa. Logo que eu assumi em 2014, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar um espaço adequado, uma sala com banquinhos, com brinquedos, com TV, nós temos aqui na nossa igreja, porque a criança não assimila assunto de adulto. A monitora vai com as ajudantes e lá ficam transferindo para eles desenhos, brinquedos, brinquedoteca, filmes evangélicos de Davi, de Esther, enfim, é muito lindo. Então vale a pena. Vamos lá. Eu escolhi como base esta palavra. Presta minha atenção aqui. O que devo e o que não devo fazer com meu filho no ambiente do culto? Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Está anotado aqui. Guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. Lógico que você não repara não que eu vou estar lendo aqui, porque eu tomei nota de tudo. Porque é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Então guarda o teu pé. Quando você chegar com o teu filho na igreja, se ele é bebezinho, seja grandinho, cuidado de você não ir lá, ao invés de você ir para oferecer um sacrifício a Deus, fazer um culto a Deus, de repente você sai de lá mais perdido do que você chegou, mais irritado do que você foi. E uma criança não pode te fazer infeliz no ambiente do culto por falta da sua disciplina. Começa por aí, correto? Então não precipite da tua boca, segue o versículo do capítulo 5 de Eclesiastes do sábio Salomão, dizendo, não precipite da tua boca e nem do teu coração. Por quê? Palavras que você pode dizer, palavras pesadas, por quê? Pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Então evite que você no ambiente do culto, por irritar-se, eu já vi mãe dizer palavrões a filhos no ambiente do culto e ser flagrado a dizer, irmão, o que está acontecendo? Essa criança... Não, eu digo, filho é bênção e é herança de Deus, tá bom? Então vamos lá. O que pode e o que não pode? Logo cedo, item primeiro. Eu não coloquei por A, B, C, não. Vamos por etapa. Primeira etapa. Primeiro, comunique ao seu filho. Vamos lá pela primeira? Comunique ao seu filho. Filho, hoje é quinta-feira, hoje é domingo. Hoje nós temos culto na igreja. Mas para que falar isso para uma criança? Ele tem que me obedecer? Não. Já diga para ele cedo, para que ele fique na memória que, mãe, já vai ficando à noite. Vai ter culto hoje? Vai, nós vamos ao culto. Então, avise a ele, porque ele vai entender que ele tem que tomar banho mais cedo, porque tem mãe que deixa para dar banho, pega o menino lá no quintal. Vamos tomar banho e vamos para a igreja. A criança está no auge do calor, ela se sente interceptada. E ela tem, assim, uma tendência de... Como é que eu posso te dizer? De reprovar aquela ação da mãe. Então, já avise ele cedo, porque toda criança é inteligente. Se você fala para ele cedinho, ele vai saber, a mãe falou cedo que hoje vai ter culto. Então vamos, mãe. A partir daí você já começa a ganhar uma primeira pessoa que vai simpatizar com você. E ele fala, olha, minha mãe me dá importância, o papai está me dando importância. Avise ele cedo que hoje tem culto na igreja, correto? Dê preferência ao banho dele ou dela antes do seu. Antes de você tomar o banho, banhe ele. Por quê? Olha a sabedoria. Quando você dá um banho numa criança, que você começa a pentear, calçar o sapatinho, automaticamente a tendência dele ficar sonolento, ficar calmo, correto? Isso é natural. Você vai ouvir isso de qualquer pediatra. Você já dá o banho nele, você já está ali limpando a casa, você deu o banho, troca, penteia o cabelinho, ele estava estressado, correndo na brincadeira, ele já fica calmo. Dá até... Quantos pais já colocaram o filho no sofá, foram tomar banho, chegou lá, o filho estava dormindo. Leve para a igreja assim mesmo. Mas lembre-se, de banho, a essa altura a mamadeira ou o lanchinho dele tem que estar pronto, viu? Eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho, porque assim você já vai levar o teu pequenino tranquilo para a igreja, correto? Alimente bem antes de sair, mamadeira ou amamentando no seio, no peito, como queira. E se maior, lanche antes dele ir para a igreja. Antes dele ir para a igreja, dê o lanchinho, dê tudo para ele. Não deixe a sua criança ir com fome na igreja. Criança com fome tem uma outra reação. Pastor Daniel, mas meu filho não come. Não. Isso vem de casa, vem da sua formação. Dê um lanchinho, se beber, dê a mamadeira, dê o pento ou dê a mamadeira, mas faça isso antes de ir para a igreja. Programe-se, irmã, programe-se, mulher, programe-se, papai. Aprenda a criar filhos. Pelo amor de Deus, como é que tem pai que tem mãe que são totalmente desintegrados de sabedoria? Então aprenda isso, por favor.
Vamos lá, no ambiente do culto, você é a mãe da criança, não entregue seu bebê a ninguém, por mais que a pessoa insista, não faça isso no final do culto. Ah, levou o bebezinho para a igreja. Como é difícil para nós pastores e pregadores. A irmã leva o bebezinho para a igreja, uma menininha ou um menininho. Se menininha pôs um lacinho, pôs uma chuquinha, fica a coisa mais linda. É engraçado. Ah, todo bebê é lindo. Leva para a igreja, aí a mãe chega lá, parece que... Irmã, o ambiente do culto, você não pode fazer espetáculo para apreciar seu filho. O ambiente do culto, nós fazemos a melhor apreciação para Deus. Segure o seu filho, a sua filha com você, viu? Não queira ficar ali brincando ou expondo o teu filho, chamando a atenção, porque isso não é correto. Teu filho não pode ser objeto de profanar um culto por tua irreverência. Eu não estou falando à criança, estou falando ao adulto. A mãe que não sabe ensinar o seu filho. E depois fica com olhares pesados quando são repreendidos. E fica com olhares maldosos, ficam ali. Vamos tomar cuidado. Então eu deixei anotado aqui. Você é a mãe da criança. Não entregue seu filho a ninguém. Por mais que a pessoa insista, dá aqui o teu filhinho, não entregue. Faça isso, está anotado aqui, ó. Faça isso no final do culto. Ô irmã, você querer pegar, tá aqui. Não tenha medo, não. O irmão, a irmã, toda mãe quer ver, gosta, acha lindo. Talvez já está velha, a pessoa já está de idade, ou já não tem mais filho, quer pegar um bebezinho. É tão gostoso o cheiro do bebezinho, é tão lindo. Então faça isso no final do culto, ok? Assim você vai ajudar o culto a ficar abençoado. Vamos lá, deixa eu ver aqui, eu estava aqui. Quando o bebê já caminha, evite deixá-lo ir com o pai, preferivelmente que os casais sentem junto. O bebê já está andando, o pai senta lá no coral, a mãe senta lá no círculo de oração, ou na nave da igreja. Ora, se são um casal, preferivelmente que sentam junto, correto? Se o pai senta lá no púlpito, aí já é outra dinâmica, o pai é obreiro, senta lá no púlpito, no altar, como queiram. Mas preferivelmente os pais que têm filhos, 2 ou um filho, que sentem junto, não há problema nenhum, é família. Porque eu vejo, vai com o papai, vem com a mamãe, vai com o papai, vem com a mamãe. E esses caminham dentro da igreja, eles sentem como se estivessem numa praça. E a igreja não pode viver esse espetáculo na hora da mensagem, no transcorrer do culto. Isso desconcentra as pessoas, porque uns ficam olhando pensando, vai cair. E se cair, quem vai pegar? Porque o bebê está começando a caminhar. Não faça isso no ambiente do culto. Sente o pai e a mãe juntos, se puder, para assim manter o melhor equilíbrio durante o culto, correto? Isso é importante. Quando estiver no ato do culto, evite brincar com a criança como se você estivesse no parquinho, aquilo que eu falei. Está no ato do culto. A irmã pega o bebezinho, vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui, não tem não. Pega o bebezinho e começa, deixa eu ver se eu lembro aqui como é que eram as brincadeiras. Tchulim, tchum, tchum, tchulim, tchum, tchum, coisa assim, bebê, e a mensagem da irmã, mãe, pai, você veio para o culto para quê? Você faz isso em casa? Então faça na sua casa. Faça isso na sua casa, no ambiente do culto. Talvez teu filho queira dormir. Isso é coisa de criança. Então faça-o dormir, porque assim você tem a tranquilidade. Não brinque com seu filho no ambiente do culto. A igreja é lugar da presença de Deus. Deus é prioridade de todas as nossas atenções. Seja um pai sábio, seja uma mãe sábia. Não brinque com seu filho como se você estivesse numa pracinha fazendo gracejo, ou apertando as bochechas, ou puxando, ou regalando os olhos. Não faça isso no ambiente do culto. Correto? Então vamos lá. O que mais? Se a criança estiver sentindo incomodada, isso é natural, com sono, barulho do som, ou da fala, ou dos hinos, mal-estar, está com sede, coisa dessa natureza, a mamãe vá ao reservado da igreja, chame as diaconisas, os diáconos, diz, olha, e sempre tem, ou peça um diácono, pode colocar, os diáconos e as diaconisas estão aí para isso. O irmão pode colocar uma cadeira aqui para o lado de fora. Agora lembre-se, faça isso sozinha. Não leve mais pessoas com você.
Não convide nenhuma jovem, não aceite que nenhuma jovem, ninguém da igreja fique ali com você, conversando ou falando coisas que não é do interesse do culto. Vá sozinha, ali fique talvez no ambiente mais, leve uma fralda, ou algum pedaço de papel, ou alguma coisa, um leque, coisa assim, abane a criança, acalente, até que ela venha ter sono, ou se estiver sentindo mal-estar, se sinta bem, se estiver ofegante devido às roupinhas, você pode retirar uma camisetinha, uma blusinha, e assim deixá-lo mais à vontade, a fim de que a criança não venha a estar se sentindo mal no ambiente do culto e venha desde cedo, desde berço, apreciar que a igreja é o melhor lugar, tá bom? Então faça isso, mãe. Esse aqui é importante. Eu já vi isso e já enfrentei barbaridade. E porque eu já não enfrentei algumas mães saírem do culto e irem embora bravas, nervosas, porque elas não têm disciplina em casa e querem fazer dentro da igreja. Nunca leve bolachas, balas, pirulitos, brinquedo para o culto. Pessoal, balas, pirulito, brinquedo para o horário do culto, isso não é correto. Eu ensinei no começo, dê tudo ao seu filho em casa, antes de sair para o culto. Quando termina o culto, você vai na nave da igreja, tem pedaço de bala, tem pirulito jogado, bala jogado, chicletes colados no banco. Não faça isso, mãe. Não faça isso, pai. Instrua o seu filho, Provérbio 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar. Tem que ter disciplina. Vocês têm que aprender a serem pais. Os pais da atualidade não estão preocupados com isso. Ah, pastor, é meu primeiro filhinho, eu tenho dó. Não tem esse negócio de primeiro, de segundo e de terceiro. Você quer transferir para quem a responsabilidade de educar o teu filho? Amanhã depois você vê alguém chateando, chamando a atenção. Você vai gostar? Será que você vai achar bom isso acontecer? Então não leve isso para a igreja. Cuide e faça isso na tua casa. E ainda assim mesmo faça com disciplina. Não entregue pacote de bolachinha e deixe ele espalhando pela casa, porque as mesmas coisas que ele faz na tua casa, vai fazer dentro da igreja. E você vai passar vergonha por não ter disciplina com a formação dos teus filhos. Outra coisa aqui, eu coloquei até em vermelho, olha. Nunca faça isso. Não saia com seu filho para fora dando solavancos. Eu escrevi solavancos, porque eu já vi mãe dando trancos, solavancos, nos bracinhos de crianças. Dando solavanco em seus braços, puxando a orelha, batendo na cabecinha, dizendo as palavras no calor do nervosismo. Pode causar sérios problemas. Moleque isso, ou menina isso, ou batendo, dando tranco. Não faça isso. Isso dá um impacto psicológico para o resto da vida. Eu conheço um casal de irmãos, hoje são irmãos. Eles tinham apelidos na igreja. Eu vou evitar aqui porque são meus amigos, eles podem saber. Se eu falar aqui, ele tinha um apelido. E o apelido é porque os seus pais o tomavam por uma posição que consideraram ele um objeto. E eles se tornaram desviados por muito tempo, porque eles diziam, a igreja foi o pior lugar da nossa infância. Então, por favor, contenha a sua irritação, mãe ou pai. Leve-o lá fora se tiver que repreendê-lo e faça em um lugarzinho reservado, dizendo, filho, nós estamos na igreja. Você respeite, fale com ele, olhando nos olhos. Se você repetir essa dose, em casa nós vamos conversar. Ok? Agora, não dê tranco, não puxe a orelha, não bata na cabeça, não faça isso. Não faça isso. Quem conheceu e viu eu criando os nossos filhos, fui um pai severo, enérgico, mas porém dei carinho, brinquei com eles como na infância, me diverti, joguei bola com os meus filhos, brinquei de deitar no chão, passar por cima, mas não perdi o discernimento e não perdi a liderança, porque sempre que eles vinham comigo para propor, passar por cima da minha ordem, eles entendiam que tinha um pai cuja reverência tinha que prestá-los. E hoje são dois cidadãos de bem. Regra mater, guarde isso. Regra mater, olha, a regra mãe. Não ensine seus filhos a terem medo do pastor, meu Deus do céu. Ou palestrante,
Como, por exemplo, o pastor vai te pegar, ele não gosta, o pastor não gosta. Não transfira essa responsabilidade para mim, não, somente para mim que sou pastor. E para você, pastor, que está me assistindo, ensine isso na sua igreja. Pastor não é bicho papão. Hoje os pastores para as crianças, quando você passa perto de algumas crianças, eu já fico observando, eles ficam assim, ó. O pastor, desculpa aqui no meu estúdio aqui, eles ficam assim, o pastor vai passando, ele vai olhando com um olhinho assim, ó. Automaticamente aquele pai falou para aquele filho: oh, se o pastor te pegar, ele vai de isso ou vai aquilo. Não faça isso. Não coloque o pastor como figura da tua liderança. Diga você: o papai não gosta que você faz isso porque é feio. O papai e a mamãe não gosta que você faz isso porque não é correto. Passa para você essa responsabilidade. Diga, ouça o que o pastor está ensinando. O pastor está ensinando como que nós vai para o céu. Fale na linguagem prática deles. E você não vai perder o jeitinho de entrar no céu. Agora, por favor, não pinta nós de bicho-papão, que até hoje nós não fritamos nenhuma criança. Seja idôneo, seja pai, tenha liderança, seja mãe. Assuma você o comando do teu filho. Ou quando não, se você for ali, o diácono vai te pegar. A diaconisa não gosta. Pega para você essa responsabilidade. Não ensine seu filho a ser antissocial, a ter antipatia das pessoas desde cedo. E se você não quer sair do ambiente do culto para levá-lo à água, se ele já está grandinho, sinalize para uma diaconisa ou um diácono, diga, por favor, leve meu filho, se ele tem facilidade de ir, leve meu filho e dê uma água para ele, que eu quero continuar. Faça isso. Usufrua das pessoas, dos diáconos, dos querubins de púlpito. Nós temos na nossa igreja o Ministério Querubins, que são os meninos de 12 anos, 10 a 12 anos, que fazem o feedback entre o púlpito e a igreja. Eu criei o Ministério Querubins para fazer esse feedback. Portanto, eu quero que você entenda que isso é muito importante. Outra coisa, certifique na igreja, pergunte se na igreja tem no local de reunião, se há espaço para crianças. Está anotadinho aqui, estou lendo aqui, ó. Eu fiz agora essas regras aí. Se há espaço para crianças, para ela interagir com os novos coleguinhas. Pergunte para o diácono, pergunte para o pastor. Você chegou na igreja logo, nova, ou você está na igreja, diga, olha, eu quero, meu filho não vai com ninguém, mas vá você até a sala das criancinhas, fique minutos lá com eles, até começar a interagir, a angariar os primeiros coleguinhas. Depois, quando você chegar no ambiente do culto, ele vai querer, mãe, eu quero ir para a salinha. Aí você vai lá e coloca na salinha das crianças e vai interagir, você vai estar assistindo o culto tranquilo, como é o caso da nossa igreja, tá bom? Gostou, mamãe? Só que tem que fazer. Só ouvir o vídeo e não fazer é um caso sério. Não vai adiantar nada, aí você vai ter problema. O que mais que eu escrevi aqui? Não seja um pai ou uma mãe irreverente. Me perdoa a franqueza? Vou te explicar aqui, tá? Não seja um pai ou uma mãe irreverente. Não converse durante o culto. Não fique de gracejo com a criança, pois entenda que a concentração e comunhão sua também tem que ser a dos outros, tá? E quem está pertinho de você? Ora, alguém está aqui à direita, outro à sua esquerda, você está com seu bebê, se papai ou mamãe, ou está o casal, o marido e a mulher aqui, mas ali tem outro banco, tem mais um casal, de repente visitante. Aí os pais estão ali interagindo com brincadeiras no culto. Errado! Errado! Nota 0 para você. Se ela quer ir para o colo do papai, está do lado, passe para o papai. Se é natural, passe, mas a mamãe mantenha a concentração no culto. E o papai também, de igual modo, procure acalentá-lo ou acalentá-la de forma adequada, contanto que haja proveito para estar no culto. Nós estamos falando aqui de crianças no ambiente do culto. Elas não são empecilhos. Crianças não são problemas na igreja. Crianças é uma responsabilidade dos pais. Então não sejam irreverentes no ambiente do culto, viu? Não atrapalhe a outras pessoas a cultuarem. Aí tem pessoas que dizem, então eu só vou vir na igreja depois que meu filho crescer. Errado de novo. Você está pecando. Está cometendo pecado de omissão. Desde cedo o cristão vai para a igreja com os filhos. E assim, deixa eu pegar um gancho, eu não fiz uma anotação. Não. Leve um travesseiro fininho. A igreja sempre é limpinha. É o nosso costume. É nossos hábitos. O piso é limpinho.
Se a criança deu sono, coloca ali entre as pernas, num espaço abaixo ali, onde só estão os dois. Pode colocar lá. Ou, se a igreja está vazia, tem poucas pessoas, sente em poltronas que sobra sempre uma, coloque o travesseirinho dele ali, deita-o em cima de forma aconchegante, descubra o melhor local dele na igreja. Assim teu filho vai sempre crescer dizendo, olha, o melhor lugar, o melhor sono para dormir é dentro da igreja. Esse pastor que está falando com você, eu sempre costumo dizer assim, não acorde teu filho, teu bebê, o teu adolescente no ambiente deixe-o dormir. Pastor, mas ele quis deitar debaixo do banco e dormir. Deixe-o dormir da igreja. Eu digo sempre, é um ditado meu. Isso aqui é um dito meu. Filho que dorme dentro da igreja acorda no céu. Ele vai ser, porque o sono da igreja, exceto o sono do pecador, do pecado. Mas o sono da criança na igreja é tão divino, porque as músicas, as canções, a mensagem vão vagueando, ele se sente tão bem que quando acorda, o pai coloca lá no carro e ele está dormindo. Não tenha problema com o sono do filho na igreja. Deixe-o dormir e faça isso de um jeito bem adequado, ok? Gostou? Você vai mandar o vídeo para alguém. O que mais que eu escrevi aqui? Bem simples aqui, bem simples. Importante. Fique atento. Todo novo comportamento do seu filho, seja ele por palavra ou por atitude. Teu filho está indo na igreja, começa a frequentar a escolinha dominical, a classe das criancinhas, ou a sala de interação infantis. Ele começa a frequentar lá, começa a olhar as palavras que ele está falando. Se não está aprendendo com as palavrinhas feias. E quando ele disser, com quem você aprendeu isso? Pergunte, mamãe. Com quem você aprendeu? Certifique também a professora ou a monitora das crianças. Mamãe, meu filho começou a vir na aulinha e começou a falar isso, para que ela também gerencie quem é as crianças que está falando isso. Então tome muito cuidado, porque se a atitude que ele for, se a palavra ou a atitude for boa, diga para ver, parabéns meu filho. Se ele chegar dizendo, por exemplo, mamãe, Jesus morreu numa cruz de madeira, aonde você aprendeu? Por exemplo, a professora, a tia que falou lá na salinha. Parabéns, filho. Olha que coisa boa. Faça isso. Mas se teu filho dizer um palavrão feio, com quem você aprendeu isso? O menino falou. A menina falou lá na salinha. Disse, olha, não fala. Isso aí é feio. A mamãe, o papai vai falar para a tia que isso aí não é certo. E assim nós vamos gerenciando o nosso âmbito cristão. Tá bom aí para você? Se tá para você, tá para mim também. O que mais que eu deixei anotado? Vamos ver aqui. Aqui é na língua mesmo, querida. Aqui é isso aqui. Lembre-se, encerrando aqui. É breves conselhos. Você vai agora, a partir daí, criar o seu conceito. Lembre-se, seu filho, agora encerrando. Eu deixei tudo anotado. Eu fiz agora de manhã, nada ensaiado, nada programado. Eu estou aqui na minha sala de leitura. E a minha sala, estou aqui perto da minha biblioteca, ó, livros de todos aqui, inclusive ontem, depois eu vou mostrar para você aqui, eu estava aqui com o livro Mito da Família Feliz, que é um livro que nós estamos aqui estudando para analisar as questões familiares. Lembre-se, seu filho é o seu maior patrimônio. Não deixe o seu filho sofrer repreensão de terceiros por sua omissão. Você não vai achar esse engano nenhum, isso aqui, eu que escrevi aqui. Por sua omissão, ou por pretexto de que é seu filho único. Isso fará com que todos tenham má vontade para com ele. Eu não gosto de falar isso para os meus filhos. Você já pensou teu filho, a tua filha sofrendo repreensão de A e de B por não ter um pai ou uma mãe que ensina em casa? Pastor Daniel, mas ele é meu único filho, eu tenho dó porque é o primeiro. Pois é o primeiro que tem que ser bem feito. Ele é o prototipo do que vai ser a família no futuro. Os que vêm para depois. Os que vêm futuramente. Porque o filho mais velho de casa, ele é regra, porque o pai sempre, você já viu teu irmão fazendo assim? Ou você já viu a tua irmã fazendo isso? Ela é a mais velha. Então, o primeiro filho tem que ser bem ajustada. É lógico que o primeiro filho, a inexperiência do pai, a inexperiência da mãe. Porém, o sogro e a sogra te deram a dica. Teu pai, tua mãe, ou papai ou mamãe, ou seja, então, os avós deles te ensinou como você cresceu. Então faça isso.
Então não deixe jogar a responsabilidade. Depois eu quero passar para você, papai, pesquise na internet, escrito por um policial em 1982, um livro, que tem as 10 maneiras fáceis de como criar um delinquente juvenil. Pesquisa isso aí na internet, você vai ver que isso aí é barbaridade. O cara escreveu, um policial que escreveu isso. É muito lindo esse livro. Você vai, não é um livro, você vai pegar o trecho que ele deixou, que hoje se tornou uma onda na internet. 10 maneiras fáceis de como criar um delinquente juvenil. É lógico que tem um assunto pesado ali, mas eu acho importante para os pais. Então não passe para os outros a responsabilidade. E eu deixo aqui Mateus 19:14. Jesus diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, tá bom? Se quiser uma cópia, eu te mando por e-mail. Se você quer pôr na tua igreja isso aqui e passar para a tua equipe, eu vou colocar aqui e quero dizer para você, dizer para os pastores: pastores, se preocupe com as crianças. Você sabia que às vezes nós ficamos lidando com adulto? Eu sei, como pastor eu falo isso. Tentamos com adulto, com crentes já velhos, de tempo na igreja. Nós nos preocupamos e a pessoa dá trabalho, dá problema, e nós queremos que ele fique no melhor lugar e deixamos as crianças nos piores lugares. Errado. Errado. Quando nós cuidamos e damos todo o amparo, todo o suporte às crianças, eu falo isso porque a nossa igreja não é uma igreja grande. Nós estamos num município de 15 mil habitantes. Porém, o número de crianças que nós temos na nossa igreja, proporcionalmente, é honroso, é gratificante. Eu vejo isso com os bons olhos. E a qualidade com que as nossas crianças cada dia vêm trazendo para si. Agora, é preciso que os pais também assumam lá do outro lado, lá no ninho, lá no lar. Os pais assumam essa responsabilidade de educadores. Porque está acontecendo nesse período neomoderno, dos pais transferir para professores, transferir para os colégios, para as escolas de formações, a responsabilidade que deveria nascer aqui. De nada adianta eles crescer e você ir lá dar de dedo na cara do professor, da professora, como se eles tivessem a obrigação de formar cidadão. Não! O professor, o pedagogo, eles têm a função específica em ensiná-lo o processo da aprendizagem das vias seculares. O que é matemática, o que é o português, o que é verbos, o que é advérbios, o que é, enfim, tudo essas coisas. O professor da matemática, equação, multiplicação, divisão, essas são funções técnicas. Professor nenhum tem obrigação em formar o caráter do aluno, porque o caráter ele traz de berço. Se teu filho é uma encrenca, é uma decepção lá no colégio, é porque ele levou de dentro da casa. E não adianta você ir querer dar de dedo na cara do professor, da professora, que também são pais lá, se você não mandou um bom cidadão com formação dentro do lar para o colégio. Eu fico aqui com essa minha recomendação. Não sou dono da verdade, mas observo muito bem os bons princípios. É lindo ver filhos bem formados. Na igreja nós temos crianças que sempre ganham conotação pela sua forma de agir. Recentemente a minha esposa falou: meu bem, minha esposa que é a missionária, Nivalda, falou: eu fiquei surpreendido, porque o filho, eu não vou dizer o nome aqui para evitar, o menino, só sei que o menino tem entre 8 para 9 anos. O filho da irmã fulana de tal, eu peguei 2 cadeiras de plástico e ia levando comigo. E ele disse: missionária, deixa que eu levo um para a senhora. Olha que coisa linda, me emociona. Aleluia, me emociona, porque isso é verdadeiro. O que esse menino está passando? Eu tenho isso em casa, eu tenho essa formação. Ele é um ser sociável, ele está dizendo: eu vou crescer com essa graça de servir. Que Deus abençoe todos os pais. Que Deus te abençoe, papai. Deus te abençoe, mamãe. Que seus filhos sejam os melhores na tua casa, na igreja e na sociedade. Vamos construir uma sociedade justa, fraterna, abençoada e, acima de tudo, com Deus no coração e filhos com temor de Deus, que é o melhor passo para construir uma sociedade abençoada. Deus abençoe você.